Bom dia, galerinha! Estamos aqui para mais uma aulinha super show e hoje a gente vai falar sobre simplificação de frações. Na sequência, a gente vai ter agora a nossa correção e daqui a pouquinho a gente volta com o roteiro. Vamos lá com mais uma correção da página 74, questão 3. Determine o valor das lacunas nas frações a seguir. Item A, 6 décimos. Aí esse quadradinho azul, no livro de vocês, com certeza estava vazio, a gente tinha que preencher. Observem que está 30, 50 avos. Mas como que eu cheguei nesse 30? Se você observar, do 10 para 50, eu tive que multiplicar o 10 por 5, que daria 50. Então, a mesma situação, se eu multiplico o denominador por um valor, eu obrigatoriamente tenho que multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Então, vamos seguir essa linha de raciocínio. Do 10 para 50, eu multipliquei por 5. Logo, eu vou multiplicar o 6 por 5, que vai dar quanto? 30. O mesmo sistema, o mesmo processo eu vou usar para o item B. Do 3 para 1, eu dividi por 3. Né? 3 dividido por 3 dá 1. Então, do 9, eu vou ter que também dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. No item C. Do 5 para o 30, eu multipliquei por 6. Logo, o de cima eu também tenho que multiplicar um valor que dê 24. Ou eu posso fazer voltando, do 30 voltando para o 5, eu divido 30 por 6, que dá 5. Qual o número que eu vou dividir 24? Pelo próprio 6. 24 por 6 dá 4. Entendido aí? No item D. Do 8 para o 16, eu multiplico por 2 ou divido 16 por 2, que dá 8. Do mesmo processo, 40 dividido por 2 dá 20. No mais é isso, espero que todos tenham entendido. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade para o nosso roteiro. Agora a gente vai falar sobre a definição do que significa simplificação de fração, tá bom? Então vamos lá. Simplificar uma fração é obter uma fração equivalente à fração dada. O que é essa fração dada? É a fração que a gente está trabalhando no momento, é que a gente escolheu para poder desenvolver os cálculos com ela. Cujos termos sejam primos entre si. Como assim primos? Que dividam entre si pelo mesmo valor. Então, vamos lá. É possível simplificar uma fração dividindo seus termos, o numerador e o denominador, por um mesmo número, diferente de zero. Obtém-se, assim, desta forma, termos menores que os da fração dada. Como assim termos menores? Na verdade, o objetivo aqui é a gente conseguir fazer essa divisão até chegar numa menor fração possível. Vamos ver aqui o exemplo. A gente vai pegar 48, 64 avos, e aí a gente vai fazer essa simplificação, essa divisão. Observem que eu dividi o 48 por 2 e o 64 por 2 ao mesmo tempo. Por que tem que ser pelo mesmo valor? Porque senão vai dar valores alterados, tá? Eu tenho que simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo valor e ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. A partir desse momento, eu obtive o quê? O 24 32 avos. Muito bem. Depois, eu peguei esse 24 e dividi por 2 de novo, que deu 12. O 32 por 2, que deu 16. E aí, encontrei 12, 16 avos. Da mesma forma, eu fiz com 12. 12 por 2, que deu 6, e 16 por 2, que deu 8. E encontrei quem? 3 quartos. Observem que o 48,64 foi a fração matriz, vamos dizer assim. Aquela fração que eu escolhi, que eu preciso fazer esse processo de simplificar até encontrar a menor fração possível. Mas, muitas das vezes, o exercício me dá essa fração, não sou eu que escolho, tá? E até quando eu finalizei toda a simplificação, o que foi que aconteceu? Eu achei a menor fração possível, que é a fração simplificada. Muito bem. Observe, então, vamos recapitular. Eu peguei uma determinada fração, 48,64 avos, e simplifiquei ela, fui simplificando por 2, até encontrar uma fração que não dava mais para simplificar. Observe que 3 e 4 não são primos entre si, ou seja, eles não dividem pelo mesmo número. Não tem nenhum divisor que dê para dividir 3 e 4 ao mesmo tempo.
Então, essa foi o final. Aqui foi o limite de tudo. Então, essa fração é a fração simplificada do 48/64. Dando continuidade, quando os termos de uma fração são primos entre si, diz-se que a fração é irredutível, ou seja, não pode ser simplificada, pois o maior número natural que divide o numerador e o denominador é 1. Foi o caso do 3/4. Vamos voltar lá um pouquinho? Aqui, o 3/4. O único número que pode simplificar eles dois aqui seria, no caso, 1, mas iria continuar sendo 3/4. Por isso que ela se chama fração irredutível. Tá bom, gente? Tá aqui o nome, ó. Irredutível. É a fração qual eu não consigo mais dividir ela por número algum, a não ser por 1. Coloquei aqui mais um exemplo. Peguei 64/88. Dividi por 2, que deu 32. Dividi por 2, que deu 16, que encontrei o 8. Do mesmo jeito, ó, eu fiz embaixo. 88 por 2 dá 44. 44 por 2 dá 22, que por consequência dá 11. 8/11. Essa fração chama-se fração irredutível. Por quê? Porque eu não consigo mais fazer nenhum tipo de divisão com elas duas, tanto com o numerador quanto com o denominador, que seja diferente de 1. Então, essa é a fração irredutível. Segundo exemplo, 36/28. Da mesma forma, simplifiquei por 2, que deu 18, por 2, que deu 14, numerador por 2, que deu 9, denominador por 2, que deu 7. 9/7 é a fração irredutível. No mais, espero que todos tenham entendido. Se não deu para entender, volta um pouquinho o vídeo, que eu acredito que as explicações estão lá bem show, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!